Boa noite, queridos irmãos, que Deus esteja nos abençoando nesse tempo, sejam todos bem-vindos aqui à sala da minha casa, nesse tempo que nós reservamos para orarmos uns pelos outros, mas também para conversarmos um pouco a respeito da palavra do Senhor. O Salmo 37, versículos 3 e 4, nos diz o seguinte: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse é um salmo que nos estimula a confiarmos em Deus, a nos deleitarmos em Deus, a nos alegrarmos em Deus. Ao fazermos isso, nós vamos ter os desejos dos nossos corações atendidos. Observe bem, se deleitar em Deus é buscar a alegria de Deus, é buscar satisfazer o coração de Deus, porque na alegria do Senhor nós nos alegramos. Com isso, quando nós oramos para que a vontade do Senhor seja feita. Oramos para que a alegria do Senhor seja plena através das nossas vidas. Por isso, o que nós pedirmos vai ser sempre de acordo com o seu querer. Então, quando os desejos do nosso coração estão sintonizados com os desejos do Senhor para as nossas vidas, aí poderemos orar, porque com isso estaremos certos de que esses pedidos se cumprirão. Vamos orar então nessa primeira palavra de oração e logo em seguida nós vamos cantar o hino. Vamos orar então. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em Ti nós nos alegramos. Na Tua presença há abundância de alegria. Ó Senhor, ajuda-nos a vivermos de tal forma que Tu venhas te alegrar conosco, ó Pai, para que ao seres satisfeitos nas Tuas expectativas para cada um de nós possamos ter um nível de comunhão tão profundo contigo, que assim pediremos aquilo que precisamos de acordo com a Tua vontade e seremos atendidos. Mas, Senhor, nós sempre nos submeteremos à Tua vontade, ao Teu querer. Não queremos fazer nada que venha dificultar a Tua alegria por nós ou em nós. Não queremos impor a nossa alegria. Não queremos ter desejos que venham de encontro a tudo aquilo que Tu queres por cada um de nós ou para cada um de nós. Ó Senhor, receba, Deus, o tempo que estaremos aqui em culto a Ti. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 37 do cantor cristão Amor Glorioso. Que maravilhoso é esse amor de Jesus. Que amor glorioso de Cristo por nós. Você já louvou ao Senhor essa semana por Ele ter te amado tão profundamente ao ponto de se entregar na cruz por você? Vamos louvar ao Senhor por esse maravilhoso e grandioso, glorioso amor. Louvemos então.
Irmãos, esse tempo agora nós reservamos para oração, para orarmos uns pelos outros. Nós temos muitos pedidos de oração nessa noite, para essa noite. Por isso eu gostaria que você me ajudasse, colocando diante do Senhor todos esses pedidos que nós vamos fazer aqui agora. Então vamos orar, vamos ter um tempo aí de oração. Então, se você puder se concentrar em Deus, elevar o seu coração para o único Senhor, não é? E se tornar um intercessor comigo, isso será muito importante. Então, participe desse momento ativamente, não somente ouvindo o som da minha voz, mas orando junto comigo. Vamos orar então. Deus bendito, reconhecemos a tua bondade por nós o tempo todo. Por isso que nós confiamos em ti, por isso que nós nos voltamos a ti em oração, porque entendemos que tu podes nos socorrer e que, na verdade, tu estás continuamente se voltando para nós, para nos ajudar e manifestar a tua benignidade. Senhor, nós colocamos diante de ti a vida da Dora, do Cristiano. Abençoe, ó Deus, a recuperação da Dora. Obrigado porque ela tem sido progressiva, lenta, mas progressiva, ó Pai. Percebemos já, podemos acompanhar essa semana um vídeo dela caminhando, Pai, uma distância maior. Obrigado porque isso tem acontecido, ela tem recuperado os seus movimentos e está cada vez mais se tornando independente. Abençoe o Cristiano também, a sua vida, a sua saúde, seu trabalho, a irmã Alice, a Maria Alice. Toma, ó Deus, essa família em tuas mãos. Te coloca a vida da Janaína, a sua saúde, as dificuldades que enfrenta, a expectativa de cirurgia. Senhor Jesus, vem abençoá-la também nesse desafio que ela se encontra. Continuamos pedindo pela irmã Lourdes, irmã Marilda. Tome, meu Deus, essas vidas também. Cuide para que as recuperações da saúde que elas estão tendo seja plena e elas estejam perfeitamente em condições de voltarem às suas atividades, Senhor. Lembramos da irmã Jaqueline, ela precisa passar por uma cirurgia, essa irmã tem que ter um tratamento de coração, de arritmia, que ela precisa controlar, ela sofre com esse problema, ao mesmo tempo ela tem que passar por um processo, por um procedimento, melhor dizendo, uma cirurgia um pouco mais complicada, referente a outros problemas de saúde. Venha abençoar, ó Deus, essa irmã, cuide, abençoe, ajude, ó Deus, nesse tempo e que tudo aconteça para que ela possa realizar essa cirurgia no período mais breve possível. Coloco também a vida da irmã Rosilane, abençoe, ajude essa irmã no tratamento de saúde que ela faz, também na sua família. Tome, ó Deus, a vida do Leonan, da Dávila, do Enzo. Tome essa família em suas mãos. O Leonan, o filho da irmã Rosilane, o Enzo é o netinho, a Dávila, a nora. Senhor Jesus, venha abençoar essa família. Cuide, abençoe nas dificuldades que estão passando nesse momento, Senhor. Coloca a vida da Ingrid e do Márcio também. Ajude-os nos desafios pessoais que tem, nos seus trabalhos, no estudo da Ingrid. Tome, meu Deus, esse lar também debaixo da tua graça. Senhor, coloca a vida da irmã Silene. Ajude essa família que está enlutada pela perda de 2 tios, ó Pai. Que o conforto do teu Santo Espírito esteja consolando esses corações. Abençoe a irmã Silene também na consulta que vai fazer no dia 2 de agosto, relativa ao tratamento, onde vão se estipular os meios, os processos que vai ser usado no tratamento dessa irmã. Ajude, abençoe, esteja dirigindo, esteja à frente, ó Pai, de cada uma dessas situações. Cuide, ó Deus, por favor, dessa irmã nas dificuldades e desafios que está enfrentando, Senhor. Senhor, eu venho colocar também diante de Ti a irmã Janaína, a sua luta
as dificuldades que passa também de saúde. Senhor, tome, ó Deus, essa vida, ajude no tratamento. Há uma expectativa de cirurgia também. Cuide, ó Pai, da vida dessa irmã. O irmão Antônio está internado ainda, passou pelo cateterismo. Muito obrigado, ó Pai, porque foi tudo bem, mas ele precisa ainda fazer uma angioplastia e até sexta-feira passada, ele ainda não tinha sido agendada a angioplastia. Tome, ó Deus, esse irmão sob os seus cuidados, abençoe também esse procedimento, ó Pai, para que ocorra bem, ajude, cuide, ó Deus, ampare, ó Pai, nesse momento desafiador da sua vida. Obrigado, ó Pai, pela cirurgia do Rodrigo, que aconteceu bem, uma cirurgia grave de cabeça, mas ele passou bem pela cirurgia. Já podemos ouvir a sua voz essa semana. O que nós pedimos, ó Pai, é que agora o restabelecimento dele ocorra bem, todo o processo de recuperação aconteça sem nenhuma dificuldade. Brevemente, ó Pai, esse jovem Senhor, esteja recuperado. Colocamos também, Senhor, a nossa igreja diante de Ti, a obra física que estamos fazendo ali, atrás da igreja, que tudo aconteça bem. Abençoe aqueles senhores que estão trabalhando ali, irmão Paulo, que está orientando essa obra, Pai. Senhor Jesus, cuide de todo o trabalho que está sendo feito ali. Abençoe o irmão Joacir como administrador da igreja, que está acompanhando de perto todo o procedimento. Abençoe os diáconos também que estão olhando, supervisionando. Senhor Jesus, cuide dessas vidas, ajude, ó Deus, para que tudo aconteça, não para vaidade nossa, mas para que aquele espaço sirva bem ao teu propósito, ó Deus, para a vida dessa igreja. Por isso nós também pedimos pela obra espiritual, Deus, da igreja. A obra espiritual que a igreja precisa fazer ao buscar almas perdidas, a anunciar o teu evangelho, mas também da obra espiritual que tu fazes no seio da igreja. Ó Senhor, venha a cuidar dessa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis, a cumprirmos plenamente os teus propósitos que tu tens para a vida dessa igreja. Ó Senhor, dá-nos condições, sustento. Senhor, venha nos abençoar nesse sentido, Senhor. Eu quero te agradecer por alguns irmãos que têm experimentado mudanças em suas vidas e têm me falado e têm testemunhado isso. Têm te buscado mais, têm sido curados de alguns aspectos emocionais, têm lido mais a tua palavra, buscado a tua presença, famílias se reunindo para estudar a Bíblia, orar. Obrigado por isso, ó Pai. Obrigado porque tu tens feito de fato essa obra espiritual na vida da nossa igreja. Muito obrigado, ó Deus, porque no domingo retrasado, a MCM esteve reunida com a família, com o Luiz Felipe, com a Daniele, ó Pai, ali no momento importante. Abençoe, ó Deus, a nossa MCM, abençoe, ó Deus, a irmã Elisete. Obrigado por todos aqueles que se envolveram nessa atividade. E quem sabe, ó Pai, esse momento ali tenha servido para mexer com o coração daquele casal. Tome, ó Deus, esse Daniele, tome Luiz Felipe em suas mãos. O bebezinho já está próximo do nascimento, que ele nasça saudável e que ele seja uma manifestação da tua graça na vida daquele casal e pode ser que ele seja também e que sirva também, ó Pai, como um meio de trazê-los para mais próximos de ti. Venho pedir, Senhor, que tu abençoes a campanha que a irmã Charlene lançou para a igreja também no domingo retrasado, dos sapatinhos de lã, para atender não só crianças lá do Lar Batista, mas também os idosos. Que a nossa igreja se mova nesse sentido, se desperte, ó Deus, para fazermos uma quantidade considerável de sapatos de lã e assim nós levarmos lá para esse Lar Batista, passarmos o tempo lá, fazermos o culto lá com
as crianças carentes e também com os nossos irmãos idosos que ficam nesse lar e são abrigados nesse lar. Ajude-os, ó Deus, nesse propósito também, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida daqueles irmãos que serão batizados em agosto, daqueles que pediram carta de transferência, pediram reconciliação e também por aqueles que foram recebidos por aclamação. Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Use-os, ó Deus, para servirem a ti através dessa igreja, ó Pai. Que eles sejam bênção na vida dessa igreja. Venham trabalhar, se colocar à disposição do teu reino, ó Deus, e assim cumprir plenamente, exercitar plenamente os dons que tu tens dado a eles, ó Deus, no meio, entre os membros dessa igreja. Abençoe, ó Deus, esses irmãos. Obrigado porque pagamos a última parcela do terreno da igreja, ó Pai. Obrigado, Senhor, é uma vitória. Agora temos lá um terreno próximo à igreja, que ao lado praticamente do terreno, ao lado do terreno da igreja, e dando acesso inclusive a outra rua. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado porque isso é graça tua, demonstrada por ti na vida dessa igreja, ó Pai. Obrigado que tua mão operou, nós podemos pagar todo esse terreno nesse tempo aí com essas 29 prestações que nós pagamos. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado por tamanha bondade sobre nós. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a vida da Keila e do Gutierrez, casal que foi atendido pela igreja no sábado retrasado. Ela se entregou a Cristo. Gutierrez decidiu voltar para ser membro de uma igreja, se reconciliar, voltar para os caminhos do Senhor. Venha abençoar, ó Deus, esse casal, mantenha-os firmes na sua decisão, que a nossa igreja sirva bem a Ti, abençoando e cuidando dessas vidas, ó Deus. Ajude-os nas dificuldades e nos desafios que tem, tanto nas necessidades físicas, quanto também nas necessidades espirituais. Coloca, o Senhor, diante de Ti a vida do Nildo, irmão da irmã Ivanilda, que na semana passada precisou ser entubado. Nós estamos gravando esse culto num sábado, e hoje é quarta-feira, não sabemos como é que foi o desenvolvimento da doença, mas a última informação que tivemos é que ele está se recuperando bem. Pedimos, Senhor, que Tu estejas cuidando daquela vida, curando, restabelecendo a sua saúde, ó Pai. Cuide, ó Pai, desse homem, ó Deus. Ajude, ó Deus. Abençoe, Senhor, que a Tua graça saradora, que a Tua graça curadora esteja sobre a vida dele, ó Pai. Nós sempre pedimos que a Tua vontade seja feita antes de tudo, ó Pai. Mas nós pedimos que Tu estejas atuando ali, ajudando, ó Pai, ministrando essa Tua graça na vida dele. Também coloco, Deus, a vida do Ananias, cuide, ó Pai, no local onde ele está. Abençoe, ó Deus, ali, naquele ambiente. Proteja, ó Deus, esteja cuidando do seu coração, da sua vida, ó Pai, que nada venha lhe faltar, que o Teu Santo Espírito esteja acompanhando, cuidando, fortalecendo essa vida, ó Pai, esse coração. Senhor, essas coisas nós Te pedimos, reconhecendo, ó Deus, quem Tu és, sabedores, ó Pai, que a Tua bondade está sempre conosco, a Tua misericórdia sempre nos acompanha. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos, agora com um cântico que diz: minha alma engrandece ao Senhor. Na realidade, essa é uma letra, é uma parte de um cântico entoado por Maria, depois de receber a anunciação dos anjos, aliás, do anjo Gabriel, de que seria mãe do Salvador Jesus Cristo.
Vamos louvar o Senhor, vamos pegar emprestada essa expressão de louvor de Maria e vamos nós mesmos, através dessas palavras, entoar o nosso agradecimento e vamos engrandecer ao Senhor. Vamos louvar então. Bem, irmãos, nós temos conversado sobre Provérbios 25. Graças a Deus eu tenho ouvido de alguns irmãos a bênção que esse tempo aqui, que eu tenho chamado de conversa teológica, que temos tido, tem sido para a vida deles. Eu espero que isso esteja acontecendo também na sua vida, membro da IBENS, membro de outra igreja evangélica, ou então membro de igreja nenhuma, mas que essas palavras alcancem o seu coração. São orientações, são conselhos vindos do sábio, são palavras que Deus usou, né? São inspirações divinas, orientações de Deus para as nossas vidas e orientações muito práticas, escritas por Salomão. A grande maioria dos provérbios foi escrito por Salomão, ou foram escritos por Salomão. Outros provérbios foram escritos por outras pessoas e no tempo certo nós vamos nos referir a isso. Nós criamos uma estrutura mínima, básica,
para Provérbios 25. Nós já vimos os seguintes temas: coisas de reis, não vale a pena brigar, as palavras são preciosas, e nós começamos a ver na semana passada pílulas de sabedoria. São pequenas orientações importantes para a vida do crente, como se fossem pílulas que fazem o efeito necessário para o corpo humano. Essas pequenas orientações, pequenos conselhos do sábio são muito importantes para a vida do crente. Por isso, vamos ver hoje somente 3 versículos, versículos 18, 19 e 20 de Provérbios 25. Então, abra sua Bíblia, por gentileza. Provérbios 25, vamos ler então o versículo 18. Eu estou dando a seguinte ideia central que eu considero nesse provérbio: o falso testemunho é mortal. Talvez até melhor seria a falsa testemunha é mortal, porque eu acredito que esse texto está se referindo mais à pessoa do que ao ato em si. Vê se você concorda comigo. Olha o versículo 18. Como um pedaço de pau, não é? E algumas versões é massa. Uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Aqui está falando, na realidade, de armas, né, do passado, né? Flecha, espada e massa. Massa era uma espécie de uma bola pesada que as pessoas batiam, né, nas outras momentos de guerra, e algumas das vezes eram até pontiagudas, bolas de ferro, né, tinham um cabo na ponta, então aquilo ali era massa, como se fosse uma marreta, só que era uma bola, e muitas vezes ela era pontiaguda. Lendo esse texto, a gente está vendo então que o que está sendo comparado a essa arma de guerra e armas mortais, irmãos, é aquele que dá falso testemunho. Por isso que eu acho que o melhor título, né, para esse versículo, ou melhor ideia central para esse versículo é: a falsa testemunha é mortal. Irmãos, o falso testemunho, ele quebra o 9º mandamento, que nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Eu acredito que nós já falamos bastante sobre o falso testemunho, e conforme eu já me referi de outras vezes, vez ou outra o sábio volta com alguns temas, e eu acredito que esses temas são muito importantes, são muito comuns no nosso cotidiano, por isso que é essa repetição. O falso testemunho, na realidade, é o pecado de atacar o nome do próximo. A pessoa vai falseando a verdade, vai torcendo a justiça para que, de alguma forma, o próximo seja desonrado, o seu nome seja desmerecido, seja desonrado. Então, essa pessoa, essa falsa testemunha, é uma pessoa que ataca sempre. Por isso que são armas mortais. Ele é uma arma mortal, atacando sempre o bom nome do próximo. Ele usa de palavras carregadas de veneno, são palavras mortais, são palavras que matam mais do que espada, ferem mais do que flechas. Irmãos, isso é uma questão muito séria, muito grave, irmãos. Matar a honra de uma pessoa é como se estivesse tirando a sua própria vida. Quando você está atentando contra a honra de alguém, falseando a verdade, falando coisas que não são dignas de serem ditas sobre alguém, isso você está matando a honra dela.
Isso é pior do que tirar a vida dessa pessoa, uma pessoa desonrada, uma pessoa que perdeu a sua honra, é uma pessoa que vai ser infeliz, vai caminhar nessa terra com uma pecha, com uma mancha, com o peso da desonra sobre as suas costas. Por isso, então, a língua, ela é uma arma venenosa. A língua precisa ser controlada, senão nós vamos sempre procurar e vamos agir contra o próximo, causando-lhe desonra ou procurando desonrá-lo. Mesmo que você tenha algo a dizer sobre o seu próximo, eu sei que isso é muito difícil, porque é difícil para todos nós, e quando eu falo todos nós, para mim também, nós não devemos falar com outras pessoas. Nós devemos procurar a pessoa e então guardar aquilo mesmo, se aquela pessoa não for acessível. Logicamente que se ela estiver precisando de ajuda, e se você procurá-la, ela não quiser, e você sentir o desejo de procurar alguém de confiança para que possa contribuir para socorrer essa pessoa, né, no seu problema, num ato de misericórdia, ok, isso é outra coisa. Mas o problema é quando você fala de alguém procurando desonrar e até com uma certa satisfação egoísta no coração. Irmãos, o falso testemunho é uma negação do amor. Aliás, a Bíblia nos ensina a que nós devemos amar o próximo. Nós devemos querer bem para o nosso próximo, mesmo que esse próximo não queira o nosso bem. Esse é um grande desafio. Nós não devemos desejar para o próximo aquilo que nós não desejamos para nós mesmos. Provérbios mesmo vai nos ensinar que o amor cobre uma multidão de pecados, né? O amor é capaz de fazer com que aquilo que as pessoas fazem contra nós não tenham o efeito, não surtam o efeito no nosso coração. Ele cobre essa multidão de pecados. Por isso que nós não somos tomados de rancor, de espírito vingativo, de mágoa ou qualquer outro sentimento ruim que alguém possa ter. Mas o falso testemunho, em vez de amar o próximo de forma incondicional, leva alguém a transformar até mesmo as virtudes do próximo em pecado. E fala dessas virtudes, e por isso é falso testemunho, porque é uma distorção da verdade. Então, aquelas virtudes do próximo são distorcidas pela palavra dessa falsa testemunha e são colocadas para alguma outra pessoa como se fossem pecados e lançados ao vento, né, irmãos? Não custa lembrar aquela ideia, e é essa ideia aqui que é trazida, de palavras de falsos testemunhos feitos, né, ou fofocas feitas sobre alguém, falso testemunho, né, comparado com aquelas penas que são colocadas num saco e a pessoa vai para o alto monte e solta aos ventos, ao vento, e o vento leva essas penas e depois ela não tem como mais resgatar, colher, né, catar cada uma das penas soltas. É essa a ideia. A grande questão da falsa testemunha é que ela não sabe até onde isso vai. A grande questão do falso testemunho é isso. Isso pode levar a consequências desastrosas. Nós não sabemos até onde esse falso testemunho vai, que dimensão que ele vai adquirir, ou até que ouvidos vai chegar. E já pensou, meu querido irmão, meu querido amigo, uma pessoa
que foi alvo de um falso testemunho, estar procurando um trabalho, um emprego, e porque essa fama distorcida dessa pessoa chegou lá nos ouvidos do empregador, ela perdeu o seu emprego. Eu estou falando assim em tese, eu estou falando assim, é somente um exemplo, uma hipótese, mas eu acredito que seja algo possível, factual, não é? Isso realmente aconteça. Então, negar o falso testemunho é negar o amor. O falso testemunho é propagar o ódio, disseminar o ódio. O falso testemunho acontece, ou quando acontece, cria separação de pessoas. Não é? Um dos grandes desafios que nós temos nos nossos relacionamentos é criarmos pontes, não é? Para nos relacionarmos com o próximo. Porém, o falso testemunho tem essa capacidade de criar abismos. E esses abismos muitas vezes se tornam intransponíveis. Então precisamos tomar cuidado. A pessoa que levanta esse falso testemunho contra o próximo é uma pessoa muito perigosa. É o que o autor bíblico está falando, é uma ameaça, é uma arma mortal. Se você é uma pessoa que levanta falso testemunho contra alguém, você é uma arma mortal. Já pensou nisso? Sua presença é uma presença nociva na vida das pessoas. A sua boca, em vez de abençoar os outros, a sua boca torna-se um poço de maldição, de perdição na vida de alguém. Já pensou você ser considerado uma pessoa nociva? Uma pessoa que causa mal-estar? Uma pessoa que, na realidade, pode prejudicar o outro a qualquer momento através do falso testemunho? Isso é alguém que se lança a essa prática. Por isso, precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, ok? Vamos dar uma ida, então, também no versículo 19, Provérbios 25, versículo 19. Como dente estragado, ou como dente quebrado, né? Ou pé deslocado, é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Irmãos, esse hipócrita, em algumas versões, diz a confiança no desleal, e eu gosto mais dessa ideia. É lógico que, quem sabe, o desleal seja hipócrita na maior parte do tempo. Mas a questão da deslealdade é uma coisa muito séria. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que a lealdade ao próximo, a lealdade a Deus, está sendo relegada, está sendo deixada de lado, relegada a segundo plano, ou terceiro, ou quarto. A lealdade a quem está próximo a nós, com quem nós convivemos, não é? Precisa ser algo muito valorizado. Nós não podemos vender a nossa lealdade. O problema do desleal, e aqui eu entendo o sentido da NVI, não é? Nessa Bíblia que traz o sentido de hipócrita, o problema do desleal é que ele se apresenta como uma pessoa leal. Por isso que ele é hipócrita. O problema do desleal é que na hora que precisa-se dele, você não tem essa pessoa. É uma pessoa que fala, mas que não sustenta a sua palavra. Já viram aquelas pessoas que, quando está tudo bem na sua vida, ele está lá, está te cercando, ok, mas quando você passa por algum sufoco,
e a pessoa fala assim, não, pode contar comigo, olha só, você está precisando disso? Não, eu vou conseguir para você, não é? Olha, eu vou dar um jeito de conseguir isso para você. Não, conte com essa minha contribuição em dinheiro, ou conte com a minha presença lá, e essa pessoa some, não é? Eu me lembro de uma história que é uma situação diferente dessa que eu estou falando, mas se referindo à lealdade. Eu me lembro de uma história, e eu vou repetir, porque eu já contei essa história há algum tempo atrás, mas histórias boas é bom que nós repitamos, né? De uma pessoa que tinha um amigo. E essa pessoa, a mãe dela, ficou muito doente. Então ele usou muitos recursos para tratar da mãe. Mas, num determinado dia, ele levou a mãe ao médico e o médico passou uma receita lá com vários remédios. E ele não tinha dinheiro. E ele então ligou para o amigo, não é? Falou com o amigo, então, através do celular, falou com o celular do amigo, não é? Ligou para o seu amigo e falou com ele, olha, eu preciso cuidar da minha mãe, só que os meus recursos esgotaram, eu tenho que comprar um monte de remédios e eu não tenho mais dinheiro. Eu estou ligando para você se você pode me ajudar. E esse amigo então falou assim, olha, fique tranquilo, eu vou dar um jeito aqui. Passado algum tempo, passado um dia, né? Passou aquele dia, no dia seguinte, ele não recebendo o amigo, né? Não tendo retorno, começou a mandar mensagens. Ligava, e o celular não, a pessoa não atendia. Mandava mensagens, né, pelo celular e a pessoa não respondia. Então ele pensou, eu fiz mal em confiar nele, porque ele agora está fugindo de mim. Mas naquele dia mesmo, um pouco mais à tarde, esse amigo então chega com uma bolsa cheia de remédio, daqueles remédios que a sua mãe estava precisando. Aí esse amigo então, o filho dessa senhora então falou com ele, rapaz, eu tenho procurado falar contigo, estou tentando falar com você já há algum tempo e não consigo. Aí ele disse assim, olha, é porque eu vendi meu celular para comprar esses remédios, por isso que você não conseguiu falar comigo. Meu irmão, meu querido, isso é prova de lealdade, não é? Quantas vezes nós precisamos abrir mão de alguma coisa para poder abençoar o outro? Será que estamos tão dispostos assim de abrirmos mão de algo, algum tipo de conforto nas nossas vidas para poder abençoar alguém que tem alguma necessidade, um amigo que tem alguma necessidade? Será que temos sido tão leais assim para com o nosso amigo? De tal forma que alguém, quando levante algum falso testemunho, conforme nós vimos no versículo 18, nós digamos, não, essa pessoa não é assim, não fale dela na minha presença, não, ele é meu amigo, eu conheço, e a coisa não é bem assim. Esse é o problema do desleal, irmãos, é que ele levanta todas essas ideias. Mas o desleal também aqui, mais nesse sentido, o desleal é aquele que falha no momento que você mais precisa. O desleal é aquele que fala, promete uma coisa, mas acaba fazendo outra. A vida do desleal, irmão, é uma farsa, é um engano. O desleal usa as palavras muito mais para amaldiçoar, né? As suas palavras são traiçoeiras, né? Ele, na realidade, é um traidor da confiança do outro. O desleal, então, é aquele que é capaz de criar expectativas, mas ele não está disposto a atender a essas expectativas
criadas, ele vai decepcionar aqueles que confiam, né? As promessas desculpa, as promessas de lealdade dele não se cumprem. Ele não cumpre a palavra. O desleal é uma pessoa sem palavra. Ela não cumpre aquilo que ela fala. Ela dá garantias, né, da sua fidelidade, expressa com os seus lábios a fidelidade, a lealdade ao seu amigo, mas quando mais o amigo precisa, ele trai a sua confiança. Irmãos, isso é uma coisa terrível no coração de alguém. Por isso que a Bíblia fala que o desleal é como dente quebrado, né? Ou como a NVI traz, como um dente estragado. Aquele dente quebrado, um dente estragado, ele traz uma aparência ruim, ele aparenta algo ruim, ele é ineficaz, porque ele não cumpre bem o propósito dele, que é de mastigar o alimento, e ele provoca dor, né? O dente estragado ou o dente quebrado, ele tem uma aparência ruim, ele é ineficaz e ele provoca dor. A Bíblia está dizendo isso, né? O desleal, ele aparenta algo que não é ruim, ele é ineficaz, porque você, quanto mais precisa, você não pode contar com ele, e ele causa dor no coração das pessoas que confiavam ou que confiam nele. Irmãos, e também a Bíblia diz que a pessoa desleal é como um pé deslocado, né, na minha versão aqui, ou como um pé manco, né? Você não pode se apoiar num pé deslocado ou num pé manco, porque o corpo cai, esse pé não sustenta o corpo, principalmente numa hora de emergência. Então, na hora que você precisa daquele pé, mas aquele pé está com problema, está manco ou deslocado, aquele pé não vai te atender, não vai te ajudar no momento de necessidade. Você não pode se amparar nesse pé. Olha que coisa triste, que quadro terrível a Bíblia apresenta sobre alguém que é desleal. É como um dente estragado ou quebrado, ou como um pé deslocado, ou um pé manco, né? Muitos de nós aqui já passaram pela terrível experiência de torcer o pé e o pé ficar um pouco deslocado, né? É uma dor absurda, você não consegue colocar o pé no chão. Então, alguns dias tem que andar com o pé enfaixado, né? E fazer o tratamento adequado. Você não pode se apoiar nesse pé, né? E você fica saltitante, né? Andando com um pé só, né? Porque você não pode se apoiar naquele pé. Irmãos, é terrível a figura que a Bíblia traça de uma pessoa desleal. Essa pessoa realmente ela vai te deixar na mão na hora que você mais precisa. Então, não coloque a sua confiança numa pessoa que é desleal. Ela não merece a sua confiança. Não desperdice a sua confiança com um desleal. Eu sou capaz até de ir um pouco mais além. Não queira conviver, não aceite se relacionar de forma profunda, num relacionamento de amizade com alguém que já comprovadamente se demonstrou desleal. Porque senão, meu irmão, você mais cedo ou mais tarde vai se frustrar com essas pessoas. Irmãos, quantas pessoas já nos frustraram? Quantas pessoas nos frustram? E quantas pessoas ainda nos frustrarão? Então, não confie nessas pessoas. Você tem pessoas de confiança, com certeza. Busque estar com essas pessoas.
se relacionar com elas. Com certeza, no tempo certo, elas vão te ajudar, elas vão ser solidárias à sua dor. Então, não queira ficar desamparado nas horas mais decisivas da vida, porque senão se você confiar um desleal para essas horas, você realmente estará caminhando rumo a um desastre, a uma situação muito difícil. Ok? Muito bem. Vamos prosseguir então e ver o versículo 20. Provérbios 25, o versículo 20. Acompanhe comigo aí então a leitura. O texto bíblico nos fala assim: como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido, ou cantar para um coração aflito, não é? Como tirar a própria roupa no dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido, ou cantar para um coração aflito. Na realidade, esse texto está falando sobre solidariedade. E o título que eu coloquei é Sensibilidade à Dor do Outro, ou então Solidariedade. Irmão, ser solidário é cumprir o preceito bíblico que diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é solidariedade. Às vezes a gente entende que solidariedade é apenas ser solidário no momento de dor, de tristeza ou de necessidade de outra pessoa, mas também devemos ser solidários na sua alegria, nos alegrarmos com ela, não é? Nos rejubilarmos com ela, ficarmos satisfeitos com a vitória, com a bênção do próximo, ok? Isso é ser solidário. Precisamos estar atentos àquilo que o outro está vivendo e sermos solidários com o outro. Mas eu entendo também, e aqui está falando sobre a questão do coração aflito, não é? Ou do coração entristecido, que nós precisamos nos preocupar e de perceber como é que está o coração do nosso próximo, com aquele que está próximo a nós, para que não venhamos a tomar atitudes insensíveis de alegria, de manifestar alegria justamente perto de alguém que está sofrendo. Nós não podemos ser insensíveis à dor do outro, porque isso é crueldade. O oposto de solidariedade é crueldade. É chorar com a alegria do próximo, é alegrar-se até mesmo por causa da sua tristeza. É lógico que eu estou caminhando numa direção completamente oposta, né? Diametralmente oposta, não é? O cruel é aquele que, quando vê a alegria do próximo, fica revoltado, se entristece, chora. Mas também, quando vê a tristeza do próximo, o sofrimento do próximo, se alegra. Isso é o oposto. Mas às vezes, irmãos, mesmo que você não seja tão cruel assim, meu querido amigo também, né? Mesmo que não sejamos tão cruéis assim, se nós nos tornamos insensíveis à dor do outro, nós acabamos também tomando algumas atitudes cruéis quando simplesmente queremos cantar, né? Manifestar a nossa alegria e o outro está ali ao nosso lado sofrendo. Isso realmente é penoso para ele, isso não contribui para ajudá-lo na sua dor. Né? Infelizmente, tem indivíduos que têm um prazer mórbido com a desgraça alheia. Não é? Isso é uma atitude altamente pecaminosa. Se isso passa no seu coração, meu irmão,
Você deve orar, pedir que o Espírito Santo retire isso do seu coração, que ele de tal forma abunde na sua vida que esse sentimento não passe. Né? Nós tivemos aí uma pessoa da política brasileira, né, no alto cargo, que esteve doente há pouco tempo, e muita gente se alegrando com isso, né? Infelizmente zombando até desse mal-estar dessa pessoa. Irmão e meu querido amigo, entenda o que eu vou te falar. Mesmo que alguém nos traga mal, nós não podemos nos alegrar com o sofrimento dela. Mesmo que alguém esteja nos prejudicando, seja uma pessoa realmente com uma índole maligna, nós não podemos nos alegrar com o sofrimento dela. Ok? Aliás, mesmo que, se até mesmo essa pessoa vier a ser bem sucedido em alguma coisa, o nosso coração precisa ser de tal forma tratado para que nós também nos alegremos com o sucesso dela. Ok? Eu sei que isso é um enorme desafio para mim e para você, mas com o poder do Espírito Santo em nossos corações, com a palavra de Cristo habitando ricamente em nossos corações, esse milagre é possível, essa graça é possível. Então, esse que tem o prazer mórbido com a desgraça alheia, ele acaba se sentindo recompensado quando o outro está sofrendo. Realmente é um sentimento doentio, né? Que precisa de um tratamento logicamente psicológico, mas um tratamento espiritual. E eu acredito que a ordem é inversa. Esse tratamento espiritual acaba mudando essa conduta, esse comportamento errado da pessoa, né? Tratando-a também psicologicamente, ok? Então, é uma pessoa que precisa ser tratada. Então, aquela pessoa que é amargurada, está sempre procurando o mal do outro e sente prazer na desgraça alheia, isso é muito ruim. Irmãos, eu falo aqui abertamente e estou abrindo aqui o coração, mas quantas vezes eu sou atacado por esse sentimento? E quando isso me vem, eu coloco imediatamente diante do Senhor, pedindo que o Senhor me ajude e passo a orar pela pessoa. E busco me colocar na situação dela para me entristecer com essa situação que ela está passando. Mesmo que ela tenha me trazido algum tipo de mal. Eu sei que muita gente de bem, muita gente que busca o Senhor e tem um bom relacionamento com Deus, tem essas lutas no seu coração, também passam por isso e agem dessa mesma forma. Então, quem é insensível à dor do outro, conforme nós lemos aqui, ele é capaz de entoar canções junto ao coração aflito. Irmãos, isso é tamanha insensibilidade, né? Estou usando muito essa palavra, porque é essa palavra mesmo. É falta de consideração com relação àquilo que o outro está sofrendo. Esse tipo de atitude gera desconforto, né? A Bíblia usa aqui uma linguagem interessante, em primeiro lugar, como uma pessoa que se despe num dia de frio, né? Nós estamos vivendo um tempo aqui em Friburgo de temperaturas muito baixas e todos nós sabemos o que é se despir para trocar de roupa para ir trabalhar, ou para tomar banho, né? E outras coisas mais. Então, como é difícil tirar a roupa, como isso traz desconforto, né? Então, o autor fala assim, como tirar a própria roupa num dia de frio, que desconforto isso é. Ou então, ele fala assim, ou derramar vinagre numa ferida, que dor que isso
provoca, na realidade, o autor está dizendo o seguinte, que aquele que canta, que entoa canções junto ao coração aflito, provoca desconfortos, provoca dor, provoca desconforto, mais desconforto ainda aquele coração que está aflito e ainda aumenta ainda mais a sua dor. É isso que o autor bíblico está dizendo. Em vez da pessoa servir de bálsamo, serve para ajudar a curar, amenizar a dor da ferida, acaba acirrando ainda mais a sua dor. Irmãos, eu não estou me referindo a algumas atitudes que muitos crentes fazem, que eu acho muito interessante, quando chegam à casa de um crente, de um irmão em Cristo, que está doente, e lá abre um cantor cristão, ou canta um cântico, isso para ajudar a fortalecer aquela fé. Eu me lembro de 2 pastores que foram visitar uma senhora com mais de 90 anos que estava acamada. E eles chegaram próximo ali ao leito daquela senhora e cantaram aquele hino antigo, né? Além do céu azul, foi Jesus preparar lugar para dar a quem a vitória alcançar. Que bela letra, que hino maravilhoso. Cantaram juntos. E aquela senhora com mais de 90 anos, quase 100 anos, cantou junto, né? Um testemunho pessoal aqui, me permitam dar. A minha mãe, infelizmente, está sofrendo de Alzheimer. E ela já não se lembra de muitas coisas, das pessoas. Ela já confunde aonde está. Então, vez ou outra, membros da igreja dela vão estar com ela e começam a cantar hinos. E quando começam a cantar, ela se lembra das letras desses hinos e cantam junto. Meu pai já testemunhou que muitas vezes estão assistindo os cultos transmitidos pela nossa igreja, porque a igreja deles não consegue transmitir o culto online. E quando nós cantamos os hinos nos cultos, a minha mãe canta junto, né? E ela não esqueceu. Esses hinos servem de conforto para o coração. Não é canção de alegria, demonstrando insensibilidade, mas é canção de edificação, é instrumento de Deus para alegrar aquele coração. Irmãos, isso é muito diferente, completamente diferente. Isso não cai como vinagre, mas cai como bálsamo, um bálsamo que vem aliviar a dor, vem aliviar o tormento daquele indivíduo. Mas aquele que é insensível, não é solidário, ele está ali, ele se coloca ali, naquele lugar, muito mais para trazer maior sofrimento. Ferroar, espicaçar o aflito. É uma pessoa cruel, de fato, realmente cruel. As palavras que ela usa não são palavras de refrigério, mas acabam sendo enxurradas de tormento, trazendo maior dor ao coração, à vida da pessoa que está sofrendo. Então, essa visita não faz bem, porque as motivações que ela tem são malignas, as suas atitudes são caricaturas horrendas de bondade. É uma bondade distorcida, longe de ser, de fato, bondade. Ok? Então é isso que a Bíblia está nos ensinando. Se você, por acaso, percebeu através dessas minhas palavras que você não tem sido assim tão sensível à dor do outro, quem sabe você possa mudar a sua atitude e servir de canal de bênção, de refrigério de Deus na vida de alguém que está sofrendo. Amém? Vamos orar então? Vamos nos colocar mais uma vez
diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por essas palavras. Obrigado, ó Pai, porque como que nós lutamos contra um coração pecador, mas apesar de nós mesmos, muitas vezes nós somos usados por Ti para abençoar os outros. Abençoar os outros com as nossas palavras, abençoar os outros com a nossa lealdade quando eles mais precisam, abençoar os outros com a nossa sensibilidade, o refrigério, o socorro que podemos dar. Senhor, cada vez mais usa-nos, ó Deus, para o bem do próximo e para que Tu sejas glorificado através das nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, meu querido amigo, se você desejar participar dos nossos cultos, você deve dar o seu nome. Nós aumentamos o número de inscritos, de participações nos cultos, tanto de manhã quanto à noite. Às 9 horas da manhã temos EBD, logo em seguida temos o culto da manhã. Nós vamos em média de 9 até as 11 horas. E na parte da tarde, final da tarde, início da noite, às 18 horas, nós também temos o nosso culto. Será uma alegria recebê-lo. E você, membro da igreja, separe o domingo para estar na presença do Senhor. Isso vai encher o seu coração de alegria, fortalecê-lo para os embates da vida que acontecem no decorrer da semana. Se você desejar, aí na sua tela vai aparecer o número da conta da igreja, as informações bancárias, para que você possa contribuir com o seu dízimo e a sua oferta. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela sua presença. Até a próxima, irmãos.